Olá, eu sou Ana Paula e esse é o podcast Sai da Mente. No episódio de hoje eu vou falar com uma mãe empreendedora que é da mesma área que eu e também trabalha com o seu marido. Ela é jornalista e assessora de imprensa há 13 anos, é mãe do Henrique, de 3 anos, e ela vai contar para nós uma coisa extremamente curiosa para as mães, né? Algo assim muito importante na maternidade. Mas antes, eu quero tirar aquelas cartas para fazer uma reflexão do dia com ela. Vamos conhecer ela? Seja bem-vinda, Ana Luísa. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e vai ser uma grande oportunidade e uma delícia poder compartilhar um pouco do meu maternar com outra mãe. Isso que é bom. muito gostoso. E a gente tem bastante coisa em comum, né? Sim, temos. Que bom. Posso tirar uma carta para você? Pode, claro. Bom, você embaralha. Eu tenho que embaralhar assim? Isso, reflete, conecta com a carta, tá bom. fecha os olhos. Pode tirar uma. Posso tirar de qualquer lugar? Sim. A carta que caiu para você é Nascimento de uma Nova Era. Dar à luz a novas criações. Sonhar com o nascimento de um novo mundo. Eu vou abrir aqui e já te dou a carta para você se conectar com ela. Tá. Vou ler para você, depois você me conta se fez sentido ou não. Tá, joia. Aqui a carta para você se conectar. Tá. Nascimento de uma nova era. Frequentemente, nosso caminho é exatamente aquele para o qual não nos sentimos preparados a trilhar. Caminhe mesmo assim. Geralmente, o que está surgindo parece ser maior do que podemos dar conta. Seja esse amparo de qualquer forma. Geralmente, nossas criações parecem ter uma consciência própria, selvagem e incontrolável. Dê à luz a elas mesmo assim. Geralmente, o que temos que fazer é justamente o que mais nos intimida. Seja corajosa e faça mesmo assim. Estamos dando à luz a uma nova era. Nesse momento, estamos em um período de transição entre eras, no processo de permitir que um ciclo antigo se vá e o novo possa surgir. Como dirigir na neblina confiando que a estrada vai surgir logo adiante? Precisamos liberar essas identidades antigas e os caminhos que já não nos servem mais, usando a nossa intuição como uma bússola. Você é parte de um grupo de almas que tem encarnado em períodos significativos da história, preparando esse momento para o momento exato. Sonhando o nascimento de um novo mundo. Irmãs Madalena, filhas de Ísis, essênias, sacerdotisas, bruxas, místicas, curandeiras, videntes, artistas, donas de casas, visionárias, guardiãs da terra e contadoras de histórias do passado. É hora de dar permissão e espaço para o que está acenando em seu interior possa nascer. Estamos sonhando o nascimento de um novo mundo. Segure a carta perto do seu coração e diga: estou aberta. Estou aberta a me entregar às criações que aguardam ser nascidas de mim. Que eu possa ser útil de forma a deleitar minha mente, meu corpo e meu espírito. Por favor, me guie e me mostre o caminho. E aí? Muito sentido. Que bom. Muito sentido. Contadora de histórias do passado. Sou eu. Que bom, agora vamos para o nosso assunto polêmico. Ai, meu Deus. Eu acho que tem muita mãe aí querendo saber como que você consegue, com seu filho de 3 anos, não usar telas, não usar eletrônico. Conta para nós esse segredo. Ai, meu Deus. Bom, como você me apresentou, né? Sou jornalista, meu marido também é jornalista. E na nossa casa sempre tivemos TV ligada 24 horas, principalmente, né, nos canais de notícias e tudo mais. Eu amo televisão também, assim, né? Amo assistir, amo ficar sabendo tudo que está acontecendo. E, né, até mesmo por conta da profissão. E, assim, esse mundo, assim, das informações, né? Das informações chegando a todo momento, isso sempre fez parte da nossa vida, né? Nós já estamos juntos há 16 anos, então isso faz parte da nossa vida há todo esse tempo. E quando a gente engravidou, eu não tinha absolutamente nada, assim, nenhum pensamento sobre isso, né? Sobre telas, uso de telas, eu nem sabia disso, na verdade. E quando eu ganhei o Henrique, né, na pandemia, né, a gente estava logo no início, quando foi até no aniversário do Marco, dia 17 de março, entrou em lockdown, eu estava no final da gestação, e aí, né, eu ia ter doula, ia ter fotógrafo, ia ter isso, ia ter aquilo, no final das contas, quase que o Marco nem entra para ver o bebê nascendo. Mas assim, né, ele pôde participar e tudo. E aí, como a gente estava na pandemia, eu não tive, assim, muitas pessoas ao meu redor, né, para me ajudar. Não tive uma vida, assim, muito
que é o comum, né? Quando as mães ganham bebê, as pessoas, os amigos vão, né? Toda hora ali alguém ajudando, né? Sendo uma rede de apoio. Minha mãe veio, mas ficou alguns dias apenas. E aí depois, né, era assim, era minha irmã, era a madrinha do Henrique e tal, mas assim, uma ou outra ali pela internet, mas era muito difícil, né? Não ter ninguém ali o tempo todo. E eu comecei a estudar. Eu sempre fui bem estudiosa, assim, eu sempre gostei muito, muito controladora. Então, eu sempre gostei muito de saber qual que é a estrada que eu vou caminhar, né? E aí eu falei, cara, é um mundo muito desconhecido. Embora eu tenha estudado muitas coisas sobre via de parto, amamentação, mas assim, né, quando ganha o bebê, aí e a gente entra dentro de um túnel, é outro universo. A prática é diferente da teoria, né? Não. Eu lembro certinho, assim, abrindo um parênteses, eu lembro certinho no curso de gestante, na hora que eles estavam ensinando lá a dar o banho no bebê e tal, eu falei, nossa, gente, eu vou tirar de letra esse negócio, tal. Gente, quando eu peguei esse bebê para dar o primeiro banho, porque, né, o bonequinho não tem garras, o bonequinho não esperneia. Não mexe. Ele não chora, ele não urra, né? Tá tudo tranquilo. E aí, quando eu tive que dar o banho, meu Deus, ficou eu e o Marco, assim, desesperados. Mas, enfim, aí eu falei, preciso estudar. E aí eu fui estudar, tal, eu fiz um curso de uma pediatra, que chama doutora Ana Januzzi. Ela tinha um curso de sono e rotina. Eu acho até que ela tem ainda. Eu sigo ela, mas quando fala de bebê, eu já pulo pra próxima fase. E aí eu fui fazer esse curso, né? Era um curso 100% online. E aí tinha alguns fóruns dentro da plataforma e tal. Então, assim, como o bebê dormia ali, no tempo que ele dormia, ali nos primeiros dias, nos primeiros meses, era o tempo que eu tinha para estudar. E como, né, na pandemia a gente não saía, não fazia nada, né? Só ficava dentro de casa. Então, eu ficava focada nisso. Então, eu fiz curso de amamentação, fiz curso de introdução alimentar, fiz curso de sono, fiz curso de rotina. E dentro desse curso tinha algumas aulas extras. Então, falava-se sobre telas e tudo mais. Aí, quando eu cheguei nessa aula extra de telas, foi onde eu aprendi ali, né, ela falando sobre a importância da criança ser criança. Né, da criança poder brincar com elementos da natureza, brincar na natureza, ficar descalço. E aí, tudo aquilo que ela falava veio bem ao encontro do que eu vivi na minha infância. Né, que era uma infância, né, que eu tenho 40 anos, era uma infância ali na década de 80, 90, que a meninada ficava tudo pra rua. Né? Hoje a gente vive num mundo muito diferente, mas me conectou muito assim com isso, né? Como eu fui criada, né? Como a minha mãe me deixou muito com muita liberdade, né? Para que eu pudesse brincar na rua com os meus amigos, descalço, toda aquela coisa, sem aquela bolha. E aí eu falei, cara, gente, isso é muito importante. Então eu comecei a estudar sobre isso. E o Henrique, bem bebê. Bebezinho, né? E aí eu comecei a estudar falando então, tinha sobre benefícios da criança ter o contato com outras crianças, da criança ter contato com a mãe, com o pai ali presentes, né? Você, quando tá com uma tela na mão, muitas vezes a criança tá falando e você não tá com a criança, você tá ali resolvendo um problema de trabalho, muitas vezes, né? Principalmente eu, que praticamente tudo eu resolvo pelo celular. E aí, né, fica ali e tal, não dá aquela atenção devida e terceiriza para televisão. Até minha mãe fala muito assim, mas você tem que colocar ele no desenho. Porque ele precisa assistir desenho. Você assistiu tanto desenho? Eu falei assim, eu assistia desenho, mas eu brincava na rua. Né? Eu tive a oportunidade de brincar na rua. Teve esse equilíbrio. Ser criança, né? E hoje, então, nesses 3 anos, eu venho estudando e aprimorando. E muitas vezes eu penso assim, às vezes quando eu tô surtada, porque eu surto, eu penso assim, gente, eu acho que eu vou ligar a televisão e botar alguma coisa. Sei lá o quê, nem sei o que passa por aí. Mas eu vou botar alguma coisa para esse menino, né? Me dar distrair. Para ele ver alguma coisa ali, para eu poder conseguir desenvolver o trabalho. Porque como eu trabalho home office, também é um problema. Então, assim, quando ele estava com 1 ano e 11 meses, nós decidimos colocá-lo na escola. Ainda estava na pandemia, mas nós decidimos colocar numa escola. E a gente queria que essa escola fosse uma escola que também tivesse a ver com a nossa vida, com o que a gente quer para ele, né? Com o que a gente deseja, com o que tem a ver com o que a gente viveu na nossa infância. Que fosse uma escola que tivesse mais áreas verdes, que tivesse terra, que ele fosse uma criança mais livre, né? Não é uma criança assim que vai fazer o que quer. Quando a gente fala isso, muita gente acha assim, menino da Ana Luísa faz tudo que quer. Não é tudo que quer.
Mas é que ele seja livre para ele brincar. Se ele vai brincar lá no escorregador, ele quer brincar na terra fazendo barrinho, ou pegando pedrinha, colhendo elementos da natureza. É isso. É dentro daquele momento que ele pode brincar, ele escolher com o que ele quer brincar. Então, foi aí que nós escolhemos a escola. Não sei nem se pode falar o nome da escola. Você que sabe. Que é a Vivenda. E aí, assim, quando eu fui, eu me apaixonei. E eu pensei assim, ó. É engraçado que só quando você é mãe, você consegue raciocinar ali com tudo aquilo, né? Eu nunca pensei assim, quando meu filho for para a escola... Não, nunca pensei nisso. Mas quando eu falei assim, Marco, a gente precisa, né? Vamos pensar alguma coisa, porque assim, eu precisava trabalhar também, né? Nós somos autônomos, né? PJs, e aí eu precisava estar inteira no trabalho. E como eu trabalho sentada para escrever, colhendo informações, histórias e tudo mais, não tem como escrever com uma criança ali ao redor, com todas as suas demandas. A gente trabalha com mente, né? Tem que ter uma cabeça boa, criatividade. A gente precisa estar conectado ali com aquilo que a gente está fazendo, né? Produzindo. Concentrado. E a gente precisa se concentrar. E muitas vezes eu chorava, sabe? Eu pensava que eu nunca mais eu ia voltar a ser jornalista. Nesse meio tempo, eu quis ser uma influenciadora da maternidade. Né? Aquilo me trouxe uma doença, assim, eu fiquei muito deprimida com aquilo, porque era uma cobrança. Eu mal vivia os momentos com meu filho, porque eu pensava em conteúdos e eu recebia muitas críticas nos directs da vida. E aí eu larguei mão daquilo, acho que com 2 anos eu falei, não, isso aqui não serve, eu não sirvo para isso. O ápice, abrindo outro parênteses, foi quando eu fazia pipoquinhas pro Henrique com sagu. E porque ele não podia comer, e assim, como eu não dou doce também, agora ele já come, mas assim, só quando ele vai em algum lugar que tem doce. Mas assim, na minha casa eu não fico assim, vou comprar uma caixa de chocolate e dou aqui pra ele. Eu não faço isso. Aí eu peguei e precisava de lanches saudáveis e tudo mais, sem ser só fruta. E aí eu comecei a fazer pipoquinhas e tal, e aí uma pessoa falou assim, eu quero fazer porque a minha filha não come pipoca tal, não sei o quê. Eu falei, então compra, assim, pelo menos o Henrique come, eu também como com ele. E ela falou assim, beleza, tal, foi e comprou. Só que ela comprou, tipo, 1 quilo. Aí ela me mandou um direct, assim, super falando que ela não gostou, que a filha dela não gostou e tal, que ela ia, se eu queria pra mim, que ela ia me levar, que ela sabia onde eu morava, ela ia me levar. E eu achei aquilo tão esquisito, assim, eu falei assim, nossa, olha que coisa estranha, né? As pessoas recebem, às vezes, a mensagem de uma forma tão errada. E aí eu falei assim, às vezes eu me comuniquei errado, às vezes a pessoa entendeu aquilo que eu falei errado, enfim. E aí eu achei aquilo tão, assim, grosseiro. Eu falei, eu não quero esse tipo de coisa pra mim, assim, sabe? Se eu não gostou, ok, não deixa de seguir. Eu faço isso com as pessoas que eu sigo. Se, tipo, tem várias pessoas que fizeram algumas coisas por aí, eu falo, eu não quero, e ok. Tava me deixando doente. Ok, eu larguei. Enfim, aí eu pensava assim, eu quero uma escola pro Henrique, depois que a gente decidiu que ele iria para uma escola, que se fosse eu gostaria de ficar nessa escola. E aí, ali, foi, acho que a 3ª ou a 4ª escola que a gente foi visitar. E eu falei, cara, é aqui. Falei pro Marco. O Marco falou assim, nossa, é aqui. Não dá vontade da gente ficar aqui? Aí ele falava, nossa, dá muita vontade. Então, é lá que ele tá até hoje, né? Desde então, ele adora. E é uma coisa que traz, que vem ao encontro do que a gente prega em casa. E aí você pergunta, né? Mas como é que você faz sem telas? Como é que é a sua vida dentro de casa sem telas? Porque você precisa se concentrar, você precisa trabalhar, né? Você trabalha em home office, tem as tarefas de casa, tem filho. Então, assim, quando ele não estava na escola e nas férias também e tal, como eu sou dona do meu próprio negócio, então tem muitas coisas que o Marco também, como ele estava trabalhando comigo mais diretamente, agora ele me cobre ali nos textos, em algumas coisas nesse sentido. Mas até então, ele fazia tudo aquilo que eu não poderia fazer. Ele iria nos lugares que eu não poderia estar e tudo mais. Como a gente é da mesma empresa, ok. E aí eu ficava com ele. Então, assim, eu levava ele num parque, coisas desse tipo. Ou ficava ali com brincadeiras autodirigidas, ou ele mesmo ali, eu brincando com ele, mas às vezes só dando um start inicial ali para que ele pudesse tentar brincar sozinho e tudo mais. Hoje, como está? Ele então estuda de manhã e à tarde ele chega, almoça, tal, ele brinca um pouco lá com as coisas dele. A gente almoça junto, depois ele dorme, ele ainda dorme, ele tem 3 anos, mas bom. ele ainda dorme. Isso também foi uma coisa que o curso de sono e rotina me trouxe, né? Esse entendimento da necessidade da criança, porque ele chorava, sempre foi um bebê que chorou muito.
E aí eu também fui ajustando isso, né? Ajustando sono e tudo mais, entendendo as demandas dele. E ele, assim, ele realmente tem uma necessidade de dormir, assim como eu. E aí, então, ele dorme. Enquanto ele dorme, eu ainda trabalho. Então, eu trabalho de manhã, trabalho enquanto ele dorme, umas 2 horas e meia. Às vezes, quando ele acorda, ele ainda vai meio sonolento pro meu colo. E aí, muitas vezes, ele tá dormindo no meu colo. Até esses dias que a gente tava conversando, eu falei, Ana, eu tô digitando com uma mão só, tá meio complicado aqui. Aham. E aí, então, ele fica ali, às vezes, comigo. Eu resolvo algumas coisas ali por telefone mesmo e tudo mais. E aí, depois, quando ele acorda, sei lá, umas 4 da tarde, 4h30, e daí eu já dou, né, já vai pro café e tudo mais. E aí, depois, ele vai pra uma natação, ou a gente vai fazer uma atividade. Ele recebe alguém em casa, ou ele vai pra casa de algum amigo comigo. E a gente vai fazendo assim, né? Ou a gente vai resolver alguma coisa da vida prática com ele, né? E vai fazer um supermercado e tal. O que antes também era muito difícil. E agora também eu nunca deixei de fazer as coisas com ele. Mas antes eu pensava assim, gente, eu não quero fazer supermercado com ele. Porque até alguns meses atrás eu fui no varejão e ele começou a chorar porque ele queria levar o carrinho pequenininho pra casa. E aí eu arrancando ele de lá, sabe aquela situação que todo mundo deve olhar e falar assim, nossa, coitado, pobre criança, essa mãe doida. Todo tal, mundo que não é mãe, né? E aí eu pensava assim, filho, na hora que ele acalmou tudo, eu falei pra ele, filho, não tem como você carregar o carrinho pra casa. A polícia baixa aqui em casa, sabia? Quando a gente pega alguma coisa que não é nossa, a polícia vem. Então não tem como. Então depois que ele se acalmou, eu conversei com ele, sabe? Então assim, não é fácil não usar telas. Muitas vezes, não é que ele não tenha contato com telas. Por exemplo, ele pega meu celular, ele já consegue colocar na câmera para tirar foto. Então, ele tira fotos, ele faz selfie dele, assim, muitas vezes até corta a cabeça, corta o olho, corta a gente, às vezes. Ele faz as fotos, assim, às vezes ele até grava alguma coisinha ou outra à toa. É isso, mas nesses momentos, tipo, estou no escritório, meu celular tá aqui carregando. E ele, enquanto eu tô ali resolvendo alguma coisa no computador, tal, ele vai, pega o celular, mexe ali pra tirar uma foto, tal. Ele não sabe o que é YouTube, ele não sabe o que são desenhos aleatórios, assim, ele não sabe, ele nem sabe que o YouTube existe, de verdade, não sabe. E ok, assim, sabe, ele não... Televisão. Às vezes, quando acontece que acontece de termos que ligar a televisão por conta do trabalho, porque um cliente deu uma entrevista num programa de TV e a gente precisa clipar isso, precisa acompanhar essa entrevista, às vezes é ao vivo e tudo mais. A gente liga ali no jornal, ligou, se ele estiver ali e tal, eu já percebi. Ele olha tal, mas ele dá uma voltinha ali na sala, vai fazer as coisas dele, dá uma olhada, tipo, não me interessa. É isso. Mas, assim, uma outra questão que eu vejo muito, que eu não vou te falar que eu não uso, porque eu uso também. Sim, claro. Né? Algumas situações. Cara, 95% das pessoas usam telas. Então, assim, meus também ficam na escola, então eles têm muito contato com esportes, na escola tudo sem tela. Sim. Mas algum momento do dia eu deixo eles usarem, né? Até porque também a gente trabalha com o celular, enfim. Sim. Mas e quando vocês saem em algum restaurante, em algum barzinho que não tem espaço kids? Como que você faz para distrair ele? Porque, assim, eu não sei se você tem essa rede de apoio também, de, às vezes, sair sozinho com seu marido para deixar ele. Nunca. Então, aí eu sei que a gente tem essa necessidade de, às vezes, estar sozinho com o marido, né? A gente precisa de um tempo para conversar de outras coisas também. E que o filho esteja, se não tiver um espaço kids no lugar, como que vocês fazem? Essa é uma situação complicada, complicadíssima. Gente, assim, não é fácil realmente, né, não usar telas com as crianças. Eu quero deixar claro que, assim, isso é a Sociedade Brasileira de Pediatria, né, é a OMS. Então, assim, todos os órgãos que falam a respeito de crianças e tudo mais, é comprovado cientificamente. Não sou eu que estou dizendo que não usa telas porque telas é prejudicial para as crianças. Isso é comprovado cientificamente que crianças, principalmente até os 2 anos, para não ter nenhum tipo de contato com telas, após os 2 anos, tem um tempo, como eu não uso, então eu não fico me ligando tanto nesses tempos, mas tem um tempinho ali que é uma coisa bem pequena, de 15 minutos, meia hora no dia todo. E depois, ao longo da vida, vai, né, diminuindo isso, vai aumentando isso, mas assim, sempre tentando não trazer um vício e tudo mais. Então, assim, depois que eu soube disso, pra mim, é muito difícil fazer uma coisa errada tendo a consciência de que aquilo é errado. Então, eu sei, eu sou detentora dessa informação, eu sei que não é bom. E eu posso não oferecer as telas.
Então, não é uma questão de necessidade. Então, eu não tenho necessidade. Eu sei que a maioria das pessoas tem necessidade. Por quê? Não tem rede de apoio, não tem babá, não tem funcionário, não tem ninguém. E, às vezes, precisa colocar na tela para poder lavar roupa, para poder fazer uma janta, para poder fazer inúmeras coisas. Eu sei disso, porque eu também vivo isso. Quantas vezes eu estendendo roupa, o Henrique no chão, gritando, grudando nas minhas pernas, eu fazendo almoço. Eu já queimei inúmeras panelas, comidas, porque o Henrique chorando e eu tendo ali que administrar tudo aquilo. Então, assim, sorte de eu ter tido o Henrique na pandemia, porque eu pude estar com ele, deixar os serviços domésticos para quando ele estivesse dormindo. Isso também me exauriu um pouco. Para ficar com ele quando ele estivesse acordado. A sua pergunta. Como a gente ficou muito tempo sem sair, e quando a gente saía, que era tipo assim, restaurante numa fazenda aqui da região. Então não precisava de telas. E como é da nossa cultura lá dentro da nossa casa, estar com ele, inseri-lo em todas as dinâmicas que a gente está vivendo dentro da casa, isso nunca foi assim, ai meu Deus, agora eu preciso comer e esse menino não me dá sossego. Não. Então assim, hoje em dia, eu e ele, a gente almoça juntos. Quando o Marco está em casa, nós 3 almoçamos juntos. Eu almoço com ele e vou dando comida para ele, porque assim, ele come sozinho. Eu fiz BLW e tudo mais. Só que ele, muitas vezes, ele fica só futricando ali na comida e não come. Então, pra gente comer junto, pra ele não comer comida fria e tudo mais, eu vou dando e eu vou comendo, a gente vai conversando, vai rindo, vai brincando e beleza. Quando a gente sai, é um caos. Por quê? O Henrique não é uma criança que come comidas dos lugares que tem. Por exemplo, no restaurante, se tiver comida, arroz, feijão, milho, carne, ele come. Tipo, pizzaria, ele não come pizza. Então, a gente tem uma certa dificuldade com isso. Então, muitas vezes, eu tenho que dar janta para ele, para depois ele ir. Ou a gente vai muito cedo, tipo 7 horas da noite na pizzaria, janta correndo e volta para casa voando para poder dar janta para ele. Então, às vezes, a gente faz isso. Não dar telas requer muita paciência. Exaure bem assim, a nossa alma mesmo, de verdade. A gente vive cansado. Eu muito mais do que o Marco, porque eu tô muito mais com ele do que o Marco. Então, assim, eu vivo bem cansada, assim, é uma coisa que me exaure. Mas eu sei e aprendi também, que a educação não é curto e médio prazo. É a longo prazo. Então, eu sei que eu vou colher alguma coisa no futuro. Eu não, na verdade, o Henrique vai colher, né, um benefício. Eu sei porque eu percebo no círculo que a gente tá, muitas vezes, que ele sabe brincar. E algumas pessoas, algumas crianças não sabem. Porque muitas vezes está com a tela ali, né? Com o celular na mão, já tem até o seu próprio celular, às vezes até na idade dele, com 3 anos. Então, assim, a gente até foi ano passado, no aniversário dele de 2 anos, a gente foi para um resort na Bahia. E uma coisa que chamou muita atenção do Marco e minha foi quando a gente chegou no restaurante, era um salão muito grande no resort. La Torre? La Torre, aham. Quando a gente abriu a porta, assim, que a gente botou o pé, eu tô jogando até baixo. 90% das pessoas que estavam lá eram famílias. 88% das famílias estavam com celular, com as suas crianças com celular ou iPad ou tablet ou alguma tela. 88% de 90%. E assim, aquilo mexeu comigo, sabe? E eu pensei assim, nossa, mas o que eu tô fazendo também, né? Será que eu tô meio muito doida, assim? Será que eu tô muito radical? Mas aí eu falei assim pro Marco, eu e o Marco, a gente olhou um pra cara do outro e falou, cara, que é isso, né? Porque assim, você paga caro, você sai da sua casa, você paga muito caro pra ficar num lugar que é all inclusive, e assim, pra ficar no celular, tipo, é muito esquisito pra gente, né? E aí a gente falou assim, não, a gente tá certo, né? A gente é a minoria, mas a gente tá certo dentro daquilo que a gente conhece, que a gente entende, a gente não tá julgando, todo mundo é errado aqui. Mas o que a gente entendeu assim? Viemos para cá para ficar em família, para nos conectarmos um com o outro, para a gente mostrar a praia para o Henrique, para ele conhecer o mar, para ele conhecer a areia, para ele poder correr livremente pelo jardim do La Torre, que é gigantesco, para ele poder viver todas aquelas experiências. E a tela rouba isso de todos nós. Muitas vezes a gente deixa passar muitas coisas porque a gente está de olho na tela.
quantas coisas a gente deixa de ver porque a gente tá com o olho colado ali. É um pôr do sol, é o sorriso do seu filho, é, às vezes, um amigo que, né, te recebe com tanta euforia e aí você tá ali. Oi, tudo bem? Como é que você tá? Então tem que resolver não sei o quê. Sabe? As relações, elas vão ficando frias. E assim, aquilo mexeu com a gente sempre lembra disso, quando a gente tem vontade de dar telas pro Henrique, às vezes a gente tá estressado, e aí a gente pensa assim, mas a gente lembra daquilo, sabe? A gente não quer que ele perca esse olhar que a gente sempre teve. Hoje a gente não tem tanto, porque a gente ainda tem, mas a gente é muito focado porque a gente trabalha com isso. Muitas vezes a gente tem que estar ali no celular, ó, antes de eu estar sentada, da gente começar, eu estava resolvendo problemas de trabalho. Porque a gente está resolvendo coisas, mas assim, não é para ele perder a oportunidade de vivenciar muitas coisas para ficar colado ali. Ele vai ter um momento de usar telas. Não é que eu vou segurar a vida inteira, eu não proíbo ele. Muitas vezes as pessoas falam, porque quando você proíbe, isso vem com maior intensidade. É que nem o açúcar. Eu não proíbo o Henrique de comer açúcar, chocolate e tal. Até os 2 anos ele não comeu. Mas ele nunca percebeu que ele não comia, porque nunca foi apresentado a ele. Entende? Então, assim, a gente compra caixa de bis, porque a gente tem o paladar da década de 80, né? Então, é tudo errado. Mas, assim, a gente compra bis, a gente compra chocolate e tudo mais, a gente come quando ele não tá com a gente. A gente come quando ele tá dormindo. Ai, vocês comem escondido? Não, a gente não come escondido. Quando ele não está presente ali naquele ambiente, às vezes ele tá lá dormindo e tudo mais, a gente come depois do jantar e tudo mais, né? É aquele negócio, né? A gente não sente falta do que a gente não conhece, né? É justo, é isso. Ele não sente falta justamente porque ele não conhece. Aí depois que ele fez 2 anos, aí vai no aniversário, vai no outro, aí eu ofereço. Ele não aceita porque ele não quer. Então ele não come brigadeiro porque ele não quer. Ele não come bolo com ninho, com glacê, com não sei o quê, porque ele não quer. Mas muitas vezes, no meu aniversário agora, que eu fiz aniversário recente, eu fiz bolo de chocolate e bolo branco, assim, juntos. Era duo. E aí eu falei, filho, tem bolo de chocolate e tal. Ele olhou e falou, eu não gosto dessa coisa branca. Ele gosta daquele bolo de banana que eu faço, que é adoçado com uva passa. Ó, que bacana. Então, é isso, sabe? Então, assim, foi uma luta que a gente escolheu, uma batalha que a gente escolheu, né? Lutar não é fácil. Muitas vezes ele vai para casa da minha irmã, né? Assim, que fica lá com a minha irmã. E aí ele tava lá brincando com os meus sobrinhos e tudo. Aí tem meu sobrinho mais novo que gosta muito e tal, né? Aí tem um primo também que tá sempre com o celular. Então, assim, ele olha e tudo. Às vezes ele até tava assistindo esses dias Lucas Neto, que é coisa de criança, né? Na casa da minha irmã e tal. Existe, e ele vai saber que existe, mas assim, na nossa casa ele não vai ter essa demanda. Quando ele me perguntar, né, mãe, eu quero assistir aqui na minha casa não passa, aí a gente vai ter que pensar o que a gente vai resolver. Mas enquanto isso não acontece, a gente vai levando dessa forma. Mas assim, eu sei que exaure, mas é recompensador saber que ele sabe brincar com pedrinhas, com galho, com elementos da natureza, construir uma coisa, brincar ali. Aí agora, para ninguém falar que eu sou muito radical, eu comprei uma Alexa. Nós compramos uma Alexa. Então ele pede as músicas dele, porque ele tava pegando meu celular quando eu colocava no Spotify e via lá o Patati Patatá. Aí ficava assim, ó. Eu falava, filho, você foi no circo, você nem deu bola pro Patati Patatá, não faz sentido. E aí eu peguei e falei, vamos comprar uma Alexa, que agora ele nem vai pegar mais meu celular, né? Muitas vezes, às vezes, eu deixava em cima da mesa e tal. Então, a gente também tem essa política, não deixar no alcance. Quando coloca alguma coisa, tipo, coloco em lugares que ele não pega, sabe? O celular também, para não ficar ali, às vezes, chegar alguma coisa do YouTube, de repente clicar e, sei lá... Mas a Alexa é música, né? Então, mas assim, ele ama música. Assim, não tem aquela questão não de tem. visual, né? Não tem. Que o visual acaba aprendendo a criança, né? E assim, eu já até li que os criadores, né, de computadores, dessa parte toda de eletrônica, inclusive das redes sociais, não deixam seus filhos viciarem, né? Porque é um vício, acaba sendo um vício. Eu até estava lendo agora, recentemente, deve fazer coisa de 15 dias, que o Steve Jobs e o Mark do Facebook, né? Eles não... O Steve nunca deixou e o Mark também não deixa. Os filhos não têm rede social nenhuma. Então, assim, se eles que são, né? Vamos dizer, quem deu start em tudo isso, né? Quem deu o pontapé inicial em tudo isso, né? No mundo que a gente vive hoje, tiveram esse cuidado, tem esse cuidado ainda com os filhos...
Eu acho que, assim, é importante, né? Quando a mãe, o pai, às vezes a mãe solo, quando é uma mãe que trabalha, né, o dia inteiro, chega em casa, precisa colocar uma roupa para lavar, fazer janta, e a criança não dá sossego. Eu sei, gente, eu tenho filho, eu sei muito bem disso. E aí coloca ali. É importante, assim, vai colocar, mas o que tá colocando, né? O que é que tá vendo, né? Qual que é a qualidade desse conteúdo? Né? Qual o tipo de música que tá ouvindo? Eu penso que assim, né? Qual que é o tempo também que tá eu vi fazendo que isso? tem um tempo para cada idade, né? E essa questão, a gente também, eu fico muito em cima quando coloco um vídeo da Netflix, né? O meu também assiste YouTube Kids e a gente sempre fica olhando, mas tudo dentro também do tempo, né? Sim. Que a gente quer reduzir sempre para a idade. Mas eu falo que as mães têm que ficar atentas porque a gente não tem nem um minuto de sossego, porque até entra também as propagandas, não entra? No caso, a gente assina no YouTube, mas eu tô falando assim, a mesma Netflix, tudo que é YouTube Kids ou mesma Netflix, tá passando coisas assim que você tem que ficar atenta como mãe, a gente tem que ficar atenta. Fica coisa entre linhas ali. Fica, porque assim, tem cada desenho agora que acaba não indo de encontro aos nossos valores, então a gente tem que assistir tudo. Às vezes tem uma violência intrínseca, né? Às vezes é um preconceito contra o corpo do amigo, alguma coisa nesse sentido, Tem né? muita coisa que a gente tem que ficar atenta. Então, assim, a gente não tem sossego nem mais, fala assim, deixar um pouquinho no YouTube Kids ou no Netflix de acordo com as idades, porque realmente tem coisas... Eu acho que essa é uma coisa que sempre funcionou lá em casa e eu aprendi isso também com outras mães, né? Que também falaram, olha, inserir a criança nas atividades da casa e tudo mais... isso também é uma coisa que eu acredito muito, assim, porque eu sempre, né, eu tenho um irmão só, nós somos em 4, e aí eu e o meu irmão, nós temos diferença de 15 anos. E o meu irmão, ele já teve uma criação muito diferente da minha, né, uma criação que eu até falo muito pra minha mãe, assim, que eu já fui aquela, assim, que trabalhei desde pequena, né, desde os 9 anos eu já tinha meu trabalho, eu fui babá, com 9 anos eu já era babá, depois eu fui ser... varrer carpete de uma mulher que tinha deficiência na mão. E com 9 anos. Depois, com 11, eu já fui ser dama de companhia de uma senhora. Fiquei até os 18 anos com essa senhora, morando na casa dela. Meu irmão já não teve essa vivência. Né? Então, ele, assim, já teve uma coisa mais tranquila, digamos assim, né? Já não foi tão cobrado. E eu sempre penso assim, olha, a gente não sabe o que vai ser do mundo, a gente não sabe se eu vou estar aqui por muito tempo e tudo mais, né? É importante que a criança saiba o lugar onde ela está, que é importante que ela contribua, que ela, né, que a casa não se limpa sozinha, que a comida não se faz sozinha, que o supermercado não se faz sozinho, a gente precisa trabalhar porque a gente precisa do dinheiro, porque a gente precisa fazer várias coisas. Tem então, que ter assim, essa consciência, né? Então, ele, desde pequeno, ele tem um fogão, então ele sabe fazer as coisas, assim, lá brincar, porque ele sempre me viu cozinhando, eu sempre fiz as coisas dele, a comida dele. Nesses dias eu ainda perguntei pra ele, filho, vamos lá na padaria comprar um bolo de chocolate? Ou você quer que eu faça um bolo de chocolate, aquele que eu faço pra você? É o que você faz. Então, assim, ele prefere o meu do que aquele que tem açúcar, sabe? Que é aquele que tem cobertura. Ele não gosta do que tem cobertura. Então, ele sempre viu eu ali fazendo comida, tal, limpando a casa. Às vezes ele chega, ele fala, às vezes o meu marido busca ele fala... cadê a dona do almoço? Cadê a dona limpeza? Porque ele sabe que eu limpo, ele sabe que eu faço almoço e tal, né? É importante ele saber que as coisas não acontecem sozinhas. E muitas vezes o imediatismo do celular, da tela, ela não traz essa consciência para a criança. É porque hoje tem um boom de todas as crianças usando telas. A gente não sabe o que vai ser dessas crianças quando elas se tornarem adultas. Eu li até que tem muita criança com TDAH e autismo porque foi exposta ao eletrônico quando mais nova, muito precoce. Quando eu estava te falando do La Torre, as crianças, bebês, bem bebês mesmo, os pais ali porque eles querem comer, e aí o bebezinho ali na tela. Então, assim, o combinado, quando a gente sai, assim, para algum restaurante, alguma coisa, eu dou comida pro Henrique e o Marco almoça, ou janta. E aí, depois, o Marco fica com o Henrique e eu como. Ai, mas vocês não comem juntos? Aí eu já entro numa outra esfera. Nós escolhemos ser pais. Nós paramos para ser pais. Nós demoramos para ser pais. Eu tenho 40 anos com um filho de 3. A minha irmã com 17, agora ela está com 30 e poucos, ela já tem uma filha de 15. É outra realidade, sabe? Nós paramos para ser pais. E tudo bem, ele não vai ficar bebê para sempre, criança para sempre. Isso é, nem sei quantos % eles falam, sei lá, é uma porcentagem muito mínima da vida de uma pessoa, a infância. Então, assim, tudo bem. E todos os dias a gente almoça junto. Não é um domingo que eu vou numa fazenda almoçar que eu não posso dar comida só para ele
E aí o Marco comer ali também, e depois os dois irem lá brincar e eu almoçar sozinha. Tipo, até prefiro almoçar minha comida quentinha, sem interrupções, sem precisar ficar dando para ele também. E ok. Então tem isso também, sabe? São as escolhas que a gente tem, né, Ana? Eu acho que cada uma, assim, cada mãe, cada pai, cada um tem um estilo de vida próprio, né? Eu falo que não tem um manual para ser não tem certo e mãe, errado. Né? Então, cada um tem que achar o seu jeito de fazer dar certo, né? Sim. E também eu acho que essa questão de julgamentos também de uma mãe ou de outra, isso acho que é tudo ponto de vista, sabe? Tudo crenças que a gente tem. Eu acho que a gente tem que se unir, se ajudar. Eu penso que aquilo que funciona muito para mim pode não funcionar para outra família. E eu acho que tudo aquilo que é importante a gente absorver, a gente trazer para a nossa realidade, entender a nossa realidade, não achar que assim, nossa, eu faço errado, eu sou uma péssima mãe. Sim. Eu acho que todas as mães, dentro daquilo que, né, dentro daquilo que a gente sabe que é uma maternidade real e tudo mais, todas as mães, elas fazem aquilo que elas podem fazer e o máximo que elas podem fazer, né? Então, assim, é uma questão de não se comparar, né, também. Eu achei interessante você trazer o tema, porque, né, é uma forma diferente do que você costuma ver. Né? Mas assim, não é que, nossa, você, né, todas as mães fazem errado. Não, porque muitas vezes isso também está se tornando uma cultura. Né? As pessoas estão trazendo isso cada vez mais para a mesa do almoço, né? As pessoas já não estão conversando mais e tudo mais. Isso já está se tornando uma cultura. Daqui a alguns anos, isso vai ser assim, totalmente normal mesmo, assim, comunzão mesmo, né? E a gente tem que se unir, né? Por isso que eu criei... A gente precisa sempre... por isso que eu criei o grupo, né, de mães empreendedoras, que eu te convidei também. Eu achei o máximo. E eu quero aproveitar também, você que está me assistindo, que é mãe empreendedora, se você também quiser fazer parte desse grupo exclusivo para mães empreendedoras, onde a gente troca ideias, compartilha, traz os desabafos também, porque é desafiador ser uma mãe, ser uma empreendedora. Então deixa aqui nos comentários que eu te mando o link, né? Vai ser um prazer, porque realmente eu acho que eu sinto que essa é a minha missão, sabe? Trazer essa questão do compartilhamento entre nós. Porque eu já fiz muitos cursos do digital, onde a pessoa não tinha o mesmo estilo de vida que eu, não era mãe, e isso era muito diferente, né? Eu me sentia mal, ficava comparando, eu falava depois, a hora que eu tive consciência, eu falei, gente, eu sou mãe, eu quero dar atenção pros meus filhos, eu quero viver essa maternidade. Quando a gente divide com os pais, eles têm a visão deles, né? Como pais. Que eles têm a sua importância, mas é diferente. Porque nós somos mais sugadas, digamos assim, né? Nós somos mais requeridas. E muitas vezes eles não entendem o nosso ponto de vista ali do nosso cansaço, né? Da nossa exaustão extrema. E aí, quando a gente encontra com alguma mãe, eu sempre falo pro Marco, eu amo conversar com mãe. Amo. Às vezes, assim, eu era bem militar com o sono do Henrique, aí eu conversando com uma mãe de um amigo dele da escola, ela falou, Ana, quando eu saio, assim, tipo, ele não dorme, aos finais de semana ele não dorme, porque senão a gente acaba não aproveitando, às vezes, um almoço fora, né, vai visitar algum amigo, tem uma festinha, uma coisa ou outra. E eu pensei aquilo, eu falei assim, gente, olha que interessante. Eu falei, por que não? Eu falei, vou flexibilizar isso também. Durante a semana não, porque ele acorda às 6h15 e tal, ele fica muito cansado, beleza. Mas, né, final de semana, por que não? Então, essa troca do que você faz, de repente é uma coisa que serve pra mim, ou às vezes, assim, eu não faço igual, mas eu reflito sobre aquilo. Essa troca, ela é muito importante, né? E como a gente trabalha também, como a gente empreende no meio disso tudo, né? Porque e eu também me conecto mais com mães, né? Quando eu te chamei no WhatsApp, né? Pra gente conversar sobre questões da nossa área, né? De comunicação. E a gente se conectou mais por ser mãe, né? Acho que eu me conecto mais com mães que também empreendem, porque a gente só tem dores diferentes de mulheres empreendedoras normais, né? E assim, tá sendo muito rico, eu tô gostando bastante. E eu quero te agradecer também, né? Por você ter vindo aqui, aceitado o convite, ter compartilhado um pouco com as mães também, um pouco da sua vivência, né? Do seu estilo de vida, e foi muito enriquecedor esse conteúdo que você trouxe hoje. Obrigada. Eu que te agradeço pela oportunidade, né, pela grande oportunidade. Acho que falar de maternidade, assim, com outra mãe,
É muito gostoso. Eu adoro conversar com mãe de mais de um, porque daí elas sempre falam mais coisas assim do que eu sofro. Aí eu falo assim, não, então não posso ficar reclamando tanto. Sofre dose dupla, né? Aí eu falo, gente, eu não posso ficar reclamando tanto, porque ter 2 é bem mais puxado do que ter 1 e tudo mais. Ou às vezes não, às vezes tem gente que fala assim, é mais fácil criar 2 do que criar 1. Aí eu falo, será? Não sei o quê. Então, é muito gostoso. Eu gostei muito também pela oportunidade, muito obrigada. E espero também ter conseguido aí compartilhar e ajudar de alguma forma.